Bom dia, caros alunos, como vão? Tudo bem? Prosseguindo aqui com o nosso estudo dos escritos paulinos, ainda online, eu vou encaminhar para vocês aqui na nossa, na nossa sala de aula aqui do Google um PDF com uma primeira apostila aqui, com algumas questões assim introdutórias sobre Paulo, a figura de Paulo, né? Sua presença, sua importância na igreja ali no início, e alguma coisa também sobre suas cartas. Eu tentei elaborar lá aquele esquema dos slides, né? Mas acabou que não ficou muito bacana porque o áudio não, né, não deu para. O que eu postei aqui no grupo não dá para ouvir o áudio, né? Só lá pelo WhatsApp. Então eu vou preferir enviar o PDF e vocês dão uma lida no material. Eu vou só comentar as questões, são 10 subitens, né? O primeiro é a biografia, uma breve biografia de Paulo. Depois vocês vão ver aí, número 2 é a perseguição aos cristãos antes da conversão. Então, uma palavrinha sobre isso. Né? Por que Paulo persegue os cristãos antes de se converter? A gente sabe que é justamente o zelo pela lei de Moisés. Julga estar fazendo a vontade de Deus quando persegue os cristãos. Seria uma seita, tivesse errado e tudo. Então, o número 3 também, ele como era um judeu irrepreensível, a gente sabe, né? De família tradicional, fariseu, filho de fariseu, circuncidado no oitavo dia, da tribo de Benjamim, então, bem formado na lei, progredia mais que seus irmãos, como ele vai dizer, era um judeu irrepreensível, né, antes da sua conversão. Depois, o quarto tópico vai falar um pouquinho sobre o Concílio de Jerusalém. A gente sabe a importância que ele teve, está narrado lá em Atos, ele faz referência também na carta aos Gálatas, quando ficou definido que os pagãos não precisavam ser circuncidados para aderir ao batismo, né, à fé cristã. Ou seja, não era preciso abraçar primeiro a tradição judaica, bastava o batismo sem precisar abraçar a lei judaica com todas as suas exigências. Enfim, então, uma palavrinha sobre o concílio. Depois o tópico 5, as várias frentes de trabalho de Paulo. Isso é interessante também a gente notar, né? Paulo escrevia cartas às comunidades, mas isso era talvez ali a quinta atividade de São Paulo, ou quarta pelo menos, porque ele era mais preocupado em anunciar o evangelho, queria formar comunidades nas suas viagens apostólicas, depois fazer viagens, depois até confirmando essas comunidades na fé, formar colaboradores, discípulos que tivessem condições de conduzir aquelas comunidades, então Tito, Timóteo, Silas, Barnabé, inúmeros outros, né? A gente vê muitos desses personagens, foram muito importantes, ele formava esses colaboradores e os enviava quando tinha algum problema nas comunidades, e só quando ele não tinha condições de fazer isso é que ele recorria às cartas. Então, foi um expediente ao qual São Paulo recorreu depois de muitas outras iniciativas. Ele preferia ir pessoalmente. Não dá para ir pessoalmente? Ele manda alguém, um colaborador que ele formou. Se ele não tiver condições de mandar ninguém, aí ele escreve uma carta. É importante a gente estar atento a isso. Ele tem várias frentes de trabalho por causa disso. Inclusive, além de todas essas, o trabalho manual, para não ser pesado às comunidades, né? Fabricante de tendas. Depois as viagens apostólicas, como eu dizia, exatamente isso, quer dizer, a prioridade dele era viajar e fundar comunidades, permanecer ali o quanto fosse preciso para fortalecê-las, para afirmá-las na fé, para esclarecer as dúvidas. Depois deixava responsáveis nas comunidades onde ele fundava e continuava avançando. E aí o 7, as cartas às comunidades nesse contexto, né? Quando não tinha condições, ou havia dúvidas, ou ele precisava chamar atenção, ou exortar, ele escrevia. Sempre cartas ocasionais, não eram cartas teóricas assim. Talvez a exceção de Romanos, um pouco mais elaborado, mas as mais cartas sempre cartas ocasionais. E tinha uma motivação, responder a questões, a dúvidas, chamar a atenção da comunidade quando era preciso. Né? Depois, no oitavo ali tem um histórico das cartas, um pouquinho. No nono, esse tema é interessante, o paulinismo de primeiro grau e de segundo grau. Isso tem no Bosch também, no Jordi Bosch, a gente pode ver lá na introdução, naquela primeira parte que eu passei para vocês, dali dá para ver bem. O que seria o paulinismo? Seria isso, né? A visão
de Paulo sobre a fé cristã. Qual é a novidade do Evangelho? Então, no primeiro grau, seria justamente o Evangelho anunciado a todas as nações. Cristo veio como Salvador de todos os povos, não apenas do povo judeu. É o Messias esperado pelos judeus, que ultrapasse muito as expectativas, mas ele é também o Salvador de todos os povos e nações. Todos são chamados ao batismo. Então, esse seria o paulinismo de primeiro grau. E de segundo grau, um pouco mais aprofundado, é a percepção da salvação pela fé e não pelas obras. Ou seja, a salvação é graça de Deus, independente dos nossos méritos. Isso era muito importante para Paulo, ele insistia sempre nisso. Em que medida isso entrou na igreja? Em que medida esse paulinismo, tanto de primeiro grau como de segundo grau, entrou na tradição da igreja, foi incorporado na percepção do cristianismo também, pelos demais, né? Enfim, então um pouco é o que esse número vai falar. A gente percebe que o paulinismo de primeiro grau entrou bem, bem claro. A gente vê isso em todos os evangelhos, em diversos textos, né? Muito claramente isso. Que o evangelho é para todos, que virão do ocidente, do oriente, enfim. Então, o evangelho é a salvação para todos os povos e nações, está bem claro. Esse já de segundo grau, a salvação pela fé e não tanto pelas obras, já encontrou resistências, incompreensões. A gente vê ali a carta de Tiago, outros textos. A carta de São Pedro fala sobre as, as palavras de Paulo, que são difíceis e às vezes são deturpadas. Então, já existe uma certa resistência um pouco a esse paulinismo mais aprofundado de segundo grau, justamente por causa de incompreensões que ele pode suscitar. Né? Então a gente vê isso um pouco. E aí depois no 10 justamente isso, né? Na história da igreja, como é que foi também essa acolhida. Os principais comentadores, né? Santo Agostinho, João Crisóstomo, dentro da tradição católica, Lutero, que era monge agostiniano, né? Quando começou a escrever e desenvolver muito ali também esse aspecto, né? E depois rompeu com a igreja, enfim. Então, outros personagens aí um pouquinho sobre isso, né? Então, mais ou menos uma primeira apostila, uma introdução. Eu não coloquei a bibliografia, deveria ter colocado, mas basicamente ela está baseada, vocês vão ver que tem muitas semelhanças com o livro do Bosch, que é o nosso livro base. Eu peço a vocês para lerem também aquelas páginas que eu já tinha apontado para vocês, essa apostila como que um resumo, um complemento. E tem também anotações das aulas que eu tive com o Padre Otácio, uma coisa ou outra de outros livros que a gente já apresentou aqui, né, livros base. Né? Uma introdução aí para a gente ir desenvolvendo, tá bom? Então fica esse material de estudo para vocês. Eu vou colocar aqui então né, na nossa sala esse videozinho e também esse PDF, tá bom? Qualquer dúvida podem comentar aí tanto na sala de aula no Google ou então comigo no WhatsApp também, como alguns têm preferido fazer, tá bom? Bom estudo para todos, Deus abençoe.